Se vocês quiserem, pode colocar as perguntas, a gente vai batendo papo aí, uma coisa livre aqui, cara. A ideia é essa. Eu vou começar toda quinta-feira agora a fazer live, mas agora vamos colocar isso aí na rotina e daqui a um tempo eu também vou começar a ter lives em formatos mais mão na massa e dividindo a tela do Excel. Provavelmente isso daí faz mais sentido fazer no YouTube, né? Mas vamos nessa aí. Vamos colocando as perguntas, senão eu posso olhar as perguntas que já foram feitas aí. O que vocês me dizem? Vou só esperar. Eu vou começando a falar e se vocês quiserem, façam suas perguntas, tá? Tudo bem, Samuel, Lucas? Pode colocar as perguntas se vocês quiserem aqui, eu vou priorizar, mas enquanto isso eu vou lembrando aí das perguntas que me fizeram na caixinha de pergunta que eu fiz ontem, tá? Mas assim, sobre rotina, vou começar a falar sobre rotina aí, por que que eu comecei, já falei algumas vezes isso, né? Que eu comecei o meu canal no Insta e no YouTube para dividir meu conhecimento. Boa, Lucas. Porque o que eu vejo no fundo? Eu fui analista de Equity Research muito tempo, né? Aliás, uma coisa que alguém me comentou ontem, falou, não, você fica falando inglês, por que você não fala análise de ações? Porque a ideia aqui desse meu canal não é atingir pessoa física que quer investir o próprio dinheiro, tá? Eu tenho uma visão muito clara pela minha experiência profissional. A minha motivação ela não é baseado de eu vejo um nicho aqui que pode ser interessante. Simplesmente eu, como contratante até de analista, que hoje eu não tô em nenhuma gestora e nem em corretora, porque por um momento de carreira meu eu quero fazer isso que eu estou fazendo agora, dividir meu conhecimento e tal. Mas eu vejo como contratador uma falta de gente preparada para isso, entendeu? Assim, no mercado financeiro, até falando aí de perguntas que já me fizeram, né? Essa é uma pergunta muito comum, faculdade de primeira linha ou de segunda linha. É óbvio que um cara de GV, INSPER e Poli e ITA, ele tem uma chance maior de ser chamado para uma entrevista e eu considero isso uma coisa injusta, que de alguma maneira eu pretendo interferir, tá? Eu não quero prometer nada, mas eu acredito que se eu formar bons analistas, esse cara tiver um carimbo, ele talvez consiga ir para uma entrevista porque ele sabe fazer aquilo, e não porque ele tem um carimbo da GV, que não adianta para nada. Eu fiz GV, é bom, tive foco em finanças, você aprende muitas coisas, mas você não aprende a modelar, você não aprende a fazer um trabalho na faculdade, isso é verdade, né? Então assim, eu vejo um espaço muito grande sob o lado da demanda, porque os caras não e mesmo quem está preparado, quem já é treinado dentro das instituições, não tem uma cultura de melhores práticas. Então, assim, o que isso se traduz no dia a dia? O cara vai fazer o modelo, cada um faz de um jeito. Eu vou tentar aqui dar a perspectiva de um cara do buy side, por exemplo. Eu estou no buy side, eu sou um gestor. E aí eu contrato 5 analistas muito bons que vieram de outros lugares. Se vocês tivessem ideia, pessoal, do tempo que eu vou gastar para tentar entender, porque o modelo de um cara é de um jeito, do outro é do outro, é organizado de outro. Isso, na verdade, o jornalista tem que ter até essa liberdade de conseguir. Ele tem que ter essa liberdade de conseguir modelar do jeito dele, mas ele tem que respeitar alguns parâmetros, assim, que senão fica muito ineficiente, né? Eu sou o gestor, aí vem meu analista falar que tem que comprar uma ação de Ferbasa, até aqui. Perguntaram, né, me fizeram essa pergunta sobre o impacto do ciclo econômico na Ferbasa, e depois a gente fala sobre isso, em impacto em empresa. Aí ele quer me convencer a comprar. Aí eu, beleza, gostei do case, né? Ele me apresentou lá no PowerPoint e tal, gostei do case, só que eu quero olhar o modelo. Porque um bom gestor de equities, muitas vezes ele foi analista já, ele vai chamar o analista, manda aí o modelo. Aí eu vou olhar, cara, eu vou gastar 3 dias para entender como é que tá estruturado o modelo dele, né? Porque ele tem a receita, custos, capex, etc. Só que ele tem cara que faz tudo numa aba só, tem cara que faz em abas separadas, e isso daí não seria tanto problema, né? Porque poderia dizer que é a preferência pessoal do analista. Mas eu vejo muito erro, entendeu? Nesse mercado. Eu não vou ficar aqui falando mal de colegas e nem vou citar nomes, tá?
Você tem muito analista bom no buy side e no sell side, é um dos mercados aí profissionais que você tem muita gente inteligente, etc. Mas você tem pangaré também, entendeu? Você tem cara de banco top que você pede o modelo dele, tá cheio de erro, tem erros primários, tá? E aí, para não ficar aqui muito no papo, eu tô falando aqui, galera. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Na hora que vocês me fizerem pergunta, eu entro no tópico que foi perguntado, tá? Então eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui que já aconteceu. Eu só não vou falar o nome da empresa, que senão eu vou entregar o nome do analista, tá? Eu não vou falar nem o nome do banco, nem o nome da empresa. Mas se eu falar o nome da empresa e vou falar que esse cara era de uma corretora considerada top, aí eu vou estar queimando o cara, porque você vai saber que vai ter uns 5, 6 caras aí, você talvez saiba quem é, então eu não vou falar. Mas vamos dizer que tem uma empresa X, né? Qualquer lá. Essa empresa, os caras modelavam esse broker, essa corretora, esse sell side, ele modelava a receita financeira dessa empresa de uma maneira errada, tá? Por que ele modelava errado? Porque modelar a receita financeira, você tem que olhar, ler as notas explicativas, entender a quebra, né, o breakdown da dívida, quanto é o percentual em CDI, CDI plus, CDI percentual, IPCA, etc. E o resultado financeiro ele não se compõe só do perfil da dívida. Você tem, às vezes, derivativos, você tem outros itens que impactam o resultado financeiro. E dependendo do negócio, se você modelar baseado somente no que a empresa diz no earnings release, você vai errar e feio. E qual que é o problema? Você tem empresa que tem a margem operacional baixa. O que isso quer dizer? Que do 100% da receita, o cara tem ali eu vou dar um exemplo aqui só de cabeça. Ela tem uma margem operacional de 10%, uma margem EBIT de 10%. O impacto de uma mudança no lucro, que é um negócio que vem depois do EBIT, ele é muito relevante. Então, se o cara errar naquela linha, ele vai fazer com que o earnings per share, que o lucro por ação projetado para o ano que vem da empresa, seja cause um erro muito grande, aí ele vai chegar numa conclusão errada. O que eu quero dizer com isso? O mercado ele olha muito, os gestores eles olham muito para efeitos de velocidade, o mercado é meio que viciado em múltiplos, né? Por exemplo, o PI, que é o preço da ação hoje dividido pelo lucro da ação projetado para daqui a um ano. Se o cara pegar e errar no lucro, ele vai achar que a empresa está barata num determinado cenário, ele pode achar de uma maneira errônea que a empresa está barata e vai tomar uma decisão de investimento, sendo que qual que é o ponto? O resultado financeiro, nesse exemplo que eu estou dando, ele é uma variável que é quase dada, ele não tem que projetar o futuro, descobrir quanto vão ser as vendas, os custos. É uma coisa que é, por exemplo, uma despesa de dívida contratada já com o banco, ele já tem aquela dívida, ele paga uma despesa fixa por mês. O que eu quero dizer aqui, resumindo e falando de outra maneira, é que você fazer o trabalho de uma maneira, se não for muito técnico e correto e não modelar correto, você vai fazer erros e você vai fazer com que bilhões de reais sejam empregados de maneira inadequada e que você vai causar um erro, vai perder dinheiro dos cotistas e vai queimar o fundo. Então, assim, só voltando aqui, pessoal, quem chegou depois aí, fala Gabriel, fala Vitor. O que eu estou falando aqui é dando um exemplo aqui de por que eu distribuo esse conteúdo aqui e tô nesse projeto aí de formar analista, entendeu? Até falando em formar analista, teve muita gente que me perguntou se eu pretendo ter algum produto, né? Se eu vou lançar alguma mentoria ou curso, e eu tenho sim meu projeto, eu tenho vamos dizer, o meu roadmap de desenvolvimento aí de produto. Daqui a um tempo eu devo fazer um lançamento, certamente farei, na verdade, e baseado em demanda, né? Eu tenho recebido muita mensagem aí no direct, gente pedindo, etc. Eu já tenho até uma turma aí que eu tô dando mentoria, e eu nem pretendia dar mentoria, na verdade, mas tem uma demanda muito forte, e isso é normal, né, nesse mundo de internet. No fundo, eu quero formar bons analistas. Você tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é dando dicas aqui, dando os insights, mas o que eu tô dividindo aqui, o Vitor tá perguntando onde ele compra o curso.
Na verdade, Vitor, obrigado aí pela pergunta. Eu já falo, Arthur, já tô vendo aqui. É bom agora que eu tenho pouca audiência, que eu tenho só 2.000 seguidores, né? Que aí eu consigo acompanhar as perguntas. Crescendo, aí a gente vai ter que aprender a acompanhar mais rápido. Mas voltando aqui. Vitor, o curso não está à venda ainda. Provavelmente ele vai estar à venda na Hotmart. Provavelmente não, certamente. E só que ele vai ser vendido, ele não vai ficar aberto, né? Eu vou vendê-lo através de um lançamento, de um evento que eu vou fazer. E provavelmente esse evento ele vai, ele no final do evento aí, quem quiser, tem uma galera pedindo, eu vou abrir para venda durante um período curto, porque esse tipo de curso ele é um curso que ele vai ensinar um determinado elemento, um pedaço da modelagem que você precisa saber para Equity Research, mas ele envolve uma espécie de acompanhamento, etc., e tirar dúvidas dos alunos. Então é uma coisa que não dá para, não é ilimitado a quantidade de produtos vendidos, né? Vamos dizer assim, embora seja um produto digital. Mas só seguindo aqui as perguntas, eu estava aí nessa linha, então vocês já entenderam minha motivação, eu já falei isso várias vezes, porque eu realmente vejo um gap aí de formação de analista. E assim, na real, é bizarro o gap que tem, tá? Você tem alguns bancos que treinam muito bem, etc., mas eu não vejo melhores práticas. E eu vejo casas americanas muito grandes que fazem isso, tá? O analista, nada substitui a proatividade, a inteligência do analista, mas a formação ela é uma mão de obra cara e inteligente, muitos caras inteligentes e caros, e vamos dizer, é uma máquina na qual você investiu. Não faz sentido você não extrair o máximo possível dessa máquina, se deixar essa máquina trabalhando de forma ineficiente, desorganizada, etc. Tá? Livro que eu indico para modelagem e contabilidade, na verdade, livro para modelagem, eu já falei algumas vezes, eu considero a minha bíblia para valuation, tá? O livro da McKinsey, é um livro que chama Valuation, Managing and Measuring the Value of Companies. Ele é um livro que ele vai muito profundo e é um livro prático e que eu recomendo para você estudar. Mas assim, ele tem até alguns cases, etc. Mas, e aí até falando do meu lado aqui, eu ia usar a expressão vendendo meu peixe, mas enfim, eu tenho experiência na prática nisso e eu vou ensinar a galera aí a fazer. E enfim, no dia que eu fizer meu lançamento, eu vou falar aí das características da minha forma de ensinar, mas assim, a ideia é deixar a galera pronta, quem participar aí, pronto. O que é pronto? Pronto é saber tudo, vai chegar voando no trabalho? Vai chegar voando, mas vai ter que ralar, porque se tem na bolsa aí, o analista às vezes tem que cobrir várias empresas, aprender de setor novo, então o analista ele sempre vai ter que ser um cara que estuda, entendeu? E não há curso que substitua isso. E eu nem vou vender uma mentira, tá? É isso. Que mais? Então, o Vitor perguntou aqui, perguntou se é necessário saber programação para fazer modelagem. Não, não é necessário saber programação, mas eu acho que eu ainda vou abordar esse conteúdo, né? Essa questão toda de inteligência artificial e Big Data, enfim, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, você não precisa saber programação, você precisa saber de Excel, tá? E você precisa saber de Excel o que você precisa saber para modelar, e não é fazer curso de Excel e aprender um monte de coisa que você não vai usar. E na verdade eu posso entupir as pessoas por isso eu nem posto nada aqui, né? Vou ficar ensinando a usar a funçãozinha de Excel. O analista ele precisa usar Excel de uma maneira eficiente e aí eu vou simplificar, ele tem que calcular o valor dos ativos, né? Tem que calcular o valor de uma ação. E você tem, o trabalho ele envolve algumas funções do Excel são muito úteis, outras não. Tá? Sobre programação, Python, por exemplo, não, definitivamente não é necessário. Agora, você, como analista, você deveria ter um diferencial. Isso é super importante que eu vou falar. Você, como analista, você deveria ter um diferencial para conseguir alimentar bem sua planilha. Então, assim, se você é um analista. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Que eu já vivenciei na prática, que eu já trabalhei em um lugar que tinha programador rodando fundo quant sentado do meu lado. Se ele ver depois esse conteúdo aqui, ele vai saber que eu tô falando dele. Mas assim, ele contratou um assistente genial de computação, etc., programador, engenheiro,
e aí a gente cobria a Localiza, e aí ele estava tentando, através de fazendo web scraping e pegando dados públicos na internet, etc., tentar descobrir a que preço a Localiza seminovos estava vendendo a frota dela, porque para a Localiza é super importante a competência que ela tem de girar a frota. Ela compra mais de 100 mil carros por ano, ela e a Movida, né? Compra 100 mil carros por ano e ela tem que vender os carros novos, os carros seminovos rápido, e ela não pode fritar preço de banana em leilão. Ela tem que ter uma inteligência, por isso que existe a Localiza seminovos, né? Assim, eu vou falar uma coisa meio simplificada demais, mas a Localiza, ela compra o carro que valeria 100 por um desconto, vamos dizer que seja por 90 ou 80, e aí ela usa esse carro e ela vende o carro por 90 de volta, entendeu? Pelo mesmo preço. Só que se ela não tivesse inteligência e essa capilaridade de rede como a Seminovos, ela não consegue fazer isso. Então, assim, e o quanto ela está conseguindo vender bem esses carros é super importante. Então, se tiver um programador, Vitor, se tiver um programador que ele consiga entender essas. Pessoal, só me diz uma coisa, o áudio tá bom? Comenta aí, por favor. Mas voltando, se eu conseguir, através de dados de internet aí, que são espalhados pela internet, descobrir se ela o preço médio que ela está vendendo os carros, isso daí pode me dar uma vantagem competitiva e eu vou antecipar melhor o resultado da empresa. Isso aí pode fazer diferença, isso daí dá para tradar em cima, entendeu? Então, assim, é bom, através de programação, você conseguir fazer algumas coisas aí, várias outras coisas que você consegue fazer em termos de eficiências, né, de dados e etc. Então, agora o Lucas. Como seria o impacto no balanço da fusão da Pets com a Cobase, por exemplo? Agora perguntas técnicas aqui. O Lucas, se é feio aqui, se eu não me engano, né? Tô entregando o cara. Qual seria o impacto no balanço da Pets com a Cobase? Os ativos e passivos são somados e o equity. As empresas, você tem dois métodos, Lucas. Eu não vou fazer aqui, não vou fazer conta aqui, mas você tem métodos de contabilização. Primeiro você apura os ativos e os passivos e basicamente você soma, e você tem o conceito também da mais-valia. Porque, por exemplo, cara, e assim, honestamente, eu não lembro no detalhe exatamente, tá? E isso é um outro ponto que eu vou falar aqui. E por que eu falo numa boa que eu não lembro no detalhe? Porque a contabilidade, a forma de contabilizar as coisas às vezes mudam ao longo do tempo. Então, uma das coisas que o analista tem que fazer, ele tem que estar. Assim, eu vou pegar esse caso agora, vou modelar Pets com Cobase. Vou consolidar as duas empresas, a empresa apresentou o balanço da empresa A e da empresa B, da Pets e da Cobase. Pô, caramba, vou ter que retomar aquele conceito aqui, vou pegar o livro, vou lembrar como faz, tá? Isso aí não é uma evasão da tua pergunta, mas eu vou procurar responder. Então, assim, o que você faz? Quando sai um deal, e a Cobase não é listada, né? Eu já cobri a Pets, inclusive. A Cobase não é listada, mas a Cobase, vamos supor que ela fosse listada. Ao fazer o valuation daquela empresa e apurar o valor pelo qual eu estou comprando ela, eu vou fazer o valuation por exemplo, eu sou a Pets e eu estou comprando a Cobase, eu faço o valuation da Cobase e eu faço o fluxo de caixa descontado, eu não pego o balanço patrimonial e vejo o valor do equity, eu faço conta e vejo quanto aqueles ativos e passivos valem, eu marco o preço deles. E aí, esse valor justo que eu marquei e que eu considero justo para todos os ativos e passivos, eu vou somar ao valor do meu balanço. Eu sou o comprador, eu sou a Cobase, eu sou a Pets. Só que assim, como eu estou fazendo uma transação em bolsa e às vezes para poder controlar a empresa tem uma coisa chamada prêmio de controle. Eu vou pagar um valor excedente ao valor que eu atribuí ao negócio. Então, assim, eu fiz um valuation e valia 100, mas eu estou pagando 110. Por quê? Porque eu sou trouxa? Não, porque eu quero controlar a empresa, então eu vou comprar os controladores, eu vou comprar as ações ordinárias e vou começar a mandar na empresa, tá? Então, assim, este componente excedente é o tal do ágio. Eu paguei um ágio, paguei uma mais-valia. E aí o equity, ele é o resultado, né? Lembrando, há uma equação fundamental em finanças que é ativo mais passivo, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, tá? Então, assim, o equity ele é a resultante dessas duas somas. Quanto sobra de equity? Assim, Lucas, eu acho que eu te respondi certo, mas como você recentemente aí, eu acho que concluiu o CFA, se eu não me engano,
Me diz aí o que você acha. Então, João Vidal falou baita livro muito bom, é isso. E, cara, pra mim é a Bíblia, tá? E eu acho que essa informação. Boa, boa, Lucas, obrigado. Eu acho que essa informação que eu tô passando aqui é extremamente valiosa. Por quê? Porque a gente tá no mundo hoje, eu falo, eu costumo dizer que no mundo que a gente tá hoje é muito mais importante você ter uma inteligência e uma capacidade de fazer curadoria do que você encontrar informação. A informação tá de graça e abundante na internet. Mas quando você fala, opa, vou focar só nesse aqui. Tem 300 recursos, deve ter outros caras que falam de equity research na internet, provavelmente. É, você tem, eu acredito que eu vejo um gap aí, enfim, de ensinamento, etc, tá? Mas eu acredito que eu vejo um gap, mas assim, tem vários recursos, tem canal gringo, tem canal no YouTube, tem vários livros, tem blog, tem não sei o quê. E aí, e aí? Qual que é o problema? O problema é você saber onde você foca a tua energia, né? Tipo, a informação tá aí. A curadoria é importante. E eu tô falando aí, opinião pessoal minha, eu tô falando, esse livro pra mim, sobre valuation, esquece todo o resto, nem lê, entendeu? Não lê nada, não é nada, tal. Eu vou ensinar o quê? Por que eu tô dando dica de livro se eu vou dar curso? Porque meu curso eu vou ensinar a fazer modelagem, eu vou ensinar a modelar a empresa trimestralmente, que é super importante em bolsa, entendeu? O livro da McKinsey ele é um livro mais, vamos dizer, que ele explica princípios, explica coisas práticas, mas não explica o que eu vou explicar. Mão na massa, entendeu? Fazendo junto e com empresa na bolsa brasileira. Enzo, a parte racional das premissas na hora de modelar. O Enzo, se você se você quiser ser um pouco mais se você quiser ser um pouco mais específico aí na tua pergunta, né? Porque poderia explicar a parte racional das premissas na hora de modelar. Eu vou tentar falar uma resposta genérica. Por exemplo, vou modelar pets. Eu olho e assim, eu olho o histórico do balanço do DRE, do balanço patrimonial e o fluxo de caixa, que nada mais é do que uma derivada dessas duas outras demonstrações financeiras. E aí eu olho o passado e, baseado no meu entendimento do que eu acho que vai ser o futuro, eu modelo. Tá bom. Vamos pegar uma linha específica, a receita. E a receita da Pets, por exemplo, já que a gente falou de Pets. Eu vou entender assim, quais são os dados operacionais que a empresa, dado o business model dela, ela me mostra. Né? A Pets, por exemplo, ela mostra número de lojas abertas, quantos metros quadrados tem por loja e qual que é a venda por metro quadrado. Estamos falando da receita da Pets, tá? Não estou falando da Zidog, de outros negócios que tem dentro da Pets. Então a Pets, beleza. Qual que é o jeito de você modelar? Esse é o negócio, Enzo, que tem uma característica de negócio que é de varejo, né? Então, assim, a mesma coisa de supermercado, de loja de varejo, de vestuário. Você tem o objetivo como gestor do business, porque quando você é analista, você tem que tentar entender a métrica que o dono da empresa olha dentro, né? A métrica que eles usam para tomar decisão. O que eu quero? Se eu tenho uma loja, eu quero para cada metro quadrado, em relação ao qual ou eu fiz um capex, né? Ou eu investi, a loja é minha, ou eu pago o aluguel, pô, tô pagando ali, né? Eu quero extrair o máximo de grana de cada metro quadrado desse. Esse é o conceito de same store sales, no sentido de que o same store sales é a métrica que me diz quanto esse metro quadrado de uma loja antiga e já maturada ele aumenta de um ano para o outro. Outra métrica importante aqui, eu quero saber, dado o plano de expansão de lojas, da Soma, da Arezzo, da Pets, eu quero saber quantos metros quadrados novos a empresa vai estar colocando e quanto tempo vai demorar para maturar essas lojas. Né? Então, assim, as premissas que você está falando, as premissas, o racional das premissas, eu chamo de talvez de drivers, né? E aí você tem que ter a inteligência de saber que o modelo tem um monte de premissa em relação à taxa de juros, em relação a câmbio, preços unitários de receita e custo. Só que aí você tem que focar nos que são mais importantes, entendeu? E o mercado muda, às vezes o mercado está muito focado numa parte, depois menos em outra, depois mais em outra. Então é isso, entendeu? Se eu respondi a sua pergunta, você me diz. Então,
Então, Lucas, legal, se era isso, mas eu acredito que o equity, o que é o equity? Uma das maneiras de você falar sobre o equity, que aqui tá, eu não vou falar patrimônio líquido, porque para quem aqui quiser trabalhar no mercado vai ter que se acostumar com a palavra que é usada no trabalho, que senão eu vou estar ferrando o pessoal, né? Mas assim, o Lucas, um dos nomes de chamar o equity é residual claim, né? O claim é algo que eu tenho ao qual eu tenho direito, e é residual, né? Ele depois que você paga, você imagina que você vai liquidar a empresa, né? Você tem que, eu vou pegar tudo, vou vender o estoque, vou receber o contas a receber, vou pegar a grana que está no caixa, vou vender a fábrica, aí vou olhar para o lado direito do balanço, que é o passivo. Vou pagar tudo, pagar a dívida, pagar o que eu devo para o governo, pagar o que eu devo para fornecedores. O que sobrou é o residual claim, é o direito residual que eu tenho em relação a algo. Por que residual? Que é depois que você passou a régua em tudo, é o que sobra é o equity, entendeu? E como é que você avalia o equity no equity research, olhando uma empresa de verdade? Você não olha para esse passado, você não olha sobre uma perspectiva de liquidation value, que é você liquidar a empresa. Esse exemplo que eu dei para determinar o valor do equity é você passando a régua e destruindo a empresa, fechando, entendeu? Vamos fechar aqui, passou a régua. Só que aí tem uma outra terminologia aqui interessante, que é o tal do... É um termo importante, tá, em finanças, que é o going concern. Eu não sei a tradução para português, mas assim seria algo do tipo... eu não vou fazer a tradução, vou explicar o que é. Você considera que a empresa, quando você pensa numa empresa, você imagina que é uma coisa que vai continuar existindo, entendeu? A não ser se for uma empresa de concessão, rodoviária, elétrica, que aí você sabe que tem data para terminar. Se é uma Pets, tudo bem, o mundo, com certeza, ela não vai durar 100 anos. Muito provavelmente não, na minha opinião. A maioria das empresas não vai nesse nível de mudança que a gente está no mundo hoje. Mas você, na hora que está modelando, você assume que ela vai durar para sempre. Por isso que é um going concern. E aí, como é que você faz o valuation do equity? Você traz os valores presentes que são lá na frente para valor presente e tira o valor da dívida e chega no valor do equity. Fácil falar, né? Boa, Enzo. E aí, galera, mais alguma coisa? A ideia hoje era meio que... Eu coloquei como uma live aí de Q&A, de perguntas e respostas, meio livre assim mesmo. Eu respondi recebi várias perguntas aí ontem nas caixinhas, eu vou responder direto vou procurar responder de uma maneira aí que todo mundo olhe aí, e não sei qual é o formato que eu vou responder. E as perguntas mais específicas, assim, que eu acho que não agrega para todo mundo, eu respondo direto para a pessoa. Mas só para falar para vocês, outra coisa que eu quero falar, que eu já falei no início, foi que eu pretendo, eu vou em algum momento começar a fazer live no YouTube aí, mostrando um pouquinho, né, dando uma palhinha aí na prática. Eu acho que alguma coisa mão na massa, né, tem que ter também, né, porque eu não sei quão claro fica, né, às vezes você fica falando uma coisa que eu tô pensando na planilha que tá na minha cabeça, mas eu não sei se todo mundo tá vendo da mesma maneira, então acho que é um negócio legal vocês verem um pouco aí, brincar um pouquinho com o Excel, tá? Não pretendo ensinar, assim, não faz sentido você fazer um modelo inteiro tal nessa questão do YouTube, mas dá pra brincar, fazer conta. Vamos fazer conta junto aí, galera. Beleza? E sobre perguntas. Perguntas sobre perfil de analista, perguntas sobre perfil que você tem que ter, interpessoal, etc. Pergunta de formação, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu tenho uma faculdade de segunda linha, será que eu consigo? E pergunta um pouco, algumas perguntas técnicas e por aí vai, mas eu vou responder todas, tá? Eu sempre vou procurar responder todas. E é isso. O Lucas, só ver a tua pergunta aqui. Então, o Lucas, é só sua pergunta aí, que eu não sei se todo mundo viu, eu vou repetir aqui, né? Ele perguntando como você estimar o crescimento do business, do braço digital da Pets, e quanto ele canibalizaria das vendas das lojas físicas da Pets, por exemplo. Cara, quando eu estava cobrindo a Pets, em 2022, esse era grande foco do mercado, era um dos grandes focos. Por quê? O que aconteceu com a Pets?
é que eu acho que. Eu acho não, né? Eu participei de muito evento, tá? Com o Sérgio Zimmermann, que era inclusive o CEO. Eu fui em vários eventos, várias reuniões com ele. A gente estava de olho no case. Outra coisa que aí para vocês entenderem, Buyside conversa muito um com o outro. Você tem amigo que é do Buyside e a galera troca informação, não informação confidencial de cliente, mas a gente troca ideia aí, porque às vezes, por exemplo, às vezes você gosta da Pets, você monta uma posição de Pets e aí você quer que o resto da galera comece a gostar de Pets também, né? Para a ação subir. E não é uma coisa de manipulação de mercado, é natural que aí você passe a vender o teu case, né? Você fala, olha, dá uma olhada ali, dá uma olhada aqui. Então a gente conversou aí com os maiores acionistas de Pets, Buy-Sides, e isso que eu vou falar agora, ele era um ponto aí dos mais importantes para determinar o valor futuro da Pets. O Lucas está perguntando assim, se eu tenho um negócio físico, o negócio digital ele canibaliza um pouco, né? Se eu vou lá, que outro dia eu fui na Pets ali da JK comprar para minha cachorra aqui, vocês ficam sabendo já que eu tenho uma Golden. Eu não, né? Minha mulher, mas enfim. Eu fui comprar ração lá. Pô, se eu descobrir que pelo online é muito mais prático, que eu não vou ter que ficar carregando um saco de 20 quilos, eventualmente eu vou escolher começar a comprar online. Pô, deixei de ir na loja, né? Quando eu vou na loja, isso aconteceu mesmo, que eu vou falar pra vocês. Eu comprei um negócio lá da Z, eu ia comprar, não acabei não comprando. Mas eu fiquei louco pra comprar um negócio da Z-Dog, né? Pô, a coleira super cara, tal, mas é linda e minha cachorra merece. Então, assim, haveria uma canibalização, porque eu deixaria de ir na loja, e se eu comprasse online, talvez eu não entrasse e não fosse seduzido ali por aquela coleira da Z-Dog. E isso é ruim porque a ração normal não dá grana, né? É uma commodity, você fica brigando, qualquer Zé Mané que montar um e-commerce de cachorro pode vender e competir com a Pets, né? Agora, quando você vai na loja, você tem um monte de itens, de acessórios, etc., que tem uma margem muito maior do que a ração. Outra discussão é também a questão da ração premium que tinha, né? E que assim, quando a economia está melhor, a galera está com mais grana, um poder de menos inflação, as pessoas elas compram ração mais cara e aí tem uma margem melhor. Mas assim, Lucas, tinha essa preocupação, porque durante a pandemia o business de online estava crescendo muito, muito mais do que o esperado, a passos galopantes e a passos largos, e aí isso daí é um canal de vendas, vamos dizer assim, embora tenha a questão do omnichannel e tem às vezes a própria loja despacha uma coisa que foi comprada no e-commerce, mas o mercado se preocupava de maneira geral com o digital crescendo muito porque ele é um crescimento num produto de menos margem, porque o cara compra mais a ração online do que coleira cara, entendeu? Então assim, se esse negócio começa a crescer muito, na hora que você está modelando, você fala, opa, entendi, então o crescimento está vindo dessa linha aqui, que tem uma margem, um ROIC de porcaria, um retorno sobre investimento capital, uma porcaria. Aí a empresa tenta contar uma história, dizendo que ela vai melhorar, que ela está abrindo lojas premium pelo Brasil inteiro. Outra discussão ela tinha um projeto de crescer muito no Brasil, crescer e dominar todos os estádios, etc. E aí, a dúvida é um business novo. Eu estou olhando aqui, legal, ela já está crescendo bastante, mas primordialmente ela está nos grandes capitais. E eu estou olhando aqui, pô, legal, as lojas quando maturam começam a ter um ROIC interessante. Mas a pergunta é, ok, mas se eu olhar daqui no meu modelo daqui a 10 anos, grande parte do crescimento dela, da receita dela, vai estar distribuída pelo Brasil em vários estados. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, qual ROI que eu vou usar? Eu vou assumir que ela vai manter o retorno sobre o capital dela? Ela vai continuar dando tanto lucro, resumindo, colocando de uma maneira tosca aqui, ela vai continuar tendo essa lucratividade toda, estando no Brasil inteiro, não, entendeu? Basicamente, eu não sei se eu respondi parcialmente a tua pergunta, Lucas. Se quiser, a gente fala mais. Enzo, o analista de Equity Research se é necessário ter um crescimento, um conhecimento profundo macro. Não, pode até, mas assim, porque o que acontece, cara? O analista, no fundo, muitas vezes ele vira um gestor quando ele está no buy side. Ele vai virar um gestor naturalmente, tá?
E é bom você ter uma leitura macro, né? Especialmente no Brasil, porque você tem momentos aí que o macro manda, né? A gente fala no mercado que o top-down, que o bottom, perdão, que o top do mercado está operando no top-down. O top-down que vai ditar o que está rolando e dane-se o que você acha, entendeu? O valuation que você fez da empresa, etc. Então, assim, é importante e interessante você entender de macro. Agora, respondendo a sua pergunta, que foi: um analista de equity research é necessário ter um conhecimento profundo macro? Não, melhor nem ter. Sim, melhor nem ter não, né? Mas assim, não vai agregar, porque aí você vai estar lá modelando, aí você vai olhar, putz, o câmbio, acho que o câmbio não é isso, acho que o PIB não é isso. E aí, talvez, por ter conhecimento mais profundo, você vai começar a gastar tempo numa linha ali que não vai te agregar em nada, você não vai acertar, nem o economista do BTG vai acertar, e você vai ficar perdendo tempo. Sendo que, voltando nesse exemplo da Pets, você vai lá, visita a loja, entende, estuda, entende o perfil de expansão das lojas, conversa com gente, conversa com o amigo que está no Private Equity, que investiu na Cobase. Cara, você está empregando seu tempo de uma maneira muito melhor do que ficar tentando adivinhar o câmbio, entendeu? Agora, dito isso, é bom você ter um conhecimento de macroeconomia, com certeza, mas você não pode ser um ignorante. Mas eu pego um cara aqui agora, vou começar a treinar o cara. Eu não vou nem falar nada de macro quase, entendeu? Porque o cara é um cara bottom-up, é um cara que está analisando valor de ações. Na Claritas, por exemplo, que eu trabalhava, a gente tinha um fundo macro lá, que os caras manjavam pra caramba, iam super bem na época que eu tava lá, a turma tava indo bem no macro, e eles tinham um book, né? Um book é um pedaço do portfólio de equity desse book macro. Era até um amigo meu que tocava o book de equities. E assim, tinha uma troca, porque você tá numa casa grande que tem fundo multimercado, fundo de equity, você tem equipe, você tem economia. Então todo dia no Morning Call a gente ouvia a Marcela falar, aprendia pra caramba, ainda mais no meio da pandemia, ela era genial, muito boa. Então você aprende o que está rolando no mundo inteiro, mas aí você senta na tua mesa para trabalhar, eu vou olhar a CPFL ali que eu estava fazendo o modelo, entendeu? Dane-se qual vai ser o. Agregou para mim como pessoa, mas eu no trabalho que eu estou fazendo não preciso, entendeu? Espero ter sido claro aí. E aí, pessoal, eu vou começar a fazer live toda quinta, temas variados aí. Eventualmente essa questão mais livre ou um live em cima de um tema e aí converso, tá? Agradeço aí as pessoas que estavam, que tiveram, e também quem vai ver depois, quem eventualmente vai ver depois. E aí é isso, a gente se vê na quinta que vem. Em algum momento aí eu vou colocar um outro horário, eu não sei se eu vou colocar conteúdos mais longos aí no YouTube, ou se eu vou fazer em formato de live. Acredito que seja em formato de live, e acredito que seja algo mais coisas específicas e mão na massa, vamos dizer assim. Vai ser uma live mão na massa, tá bom? Se não tiver mais nenhuma pergunta aí, é isso, vamos nessa. Pô, Luiz, obrigado, cara, obrigado aí. Tô só começando. Eu não aceito, eu não sou nunca fui muito bom de aceitar elogio, não, mas eu fico contente aí pelos sinceros feedbacks aí que eu tenho recebido aí. Valeu, Lucas, valeu, Luiz Fernando, pelos sinceros feedbacks aí. É muito legal, assim, ver que a galera que de alguma maneira, que a ideia é passar minha experiência pra quem não teve essa experiência, pro cara chegar voando já quando for fazer isso, tá bom? É isso. Não é só vender, não é só vender curso não, mas eu vou fazer, né? Não é crime, né? Se eu achar que eu vou vender um curso ou uma mentoria que vai agregar para os outros, especialmente se o cliente está pedindo, vamos nessa aí e deixar o produto cada vez melhor e o conteúdo cada vez melhor, tá? Então, boa noite aí, bom fim de semana, um abraço.